com a gente aqui no estúdio, ao vivo do Tudo Mais, o reverendo Nilson Júnior. E nós vamos falar com ele esses aspectos das nossas escolhas espirituais. Pastor, que alegria recebê-lo aqui novamente. Que bom, viu? Alegria para mim. Muito obrigado, Daís. Um abraço a todos que nos acompanham. E vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema tão espinhoso, num certo sentido. É um tema, assim, que a gente que eu disse, né? Discutido ao longo dos anos aí. Vamos entender um pouquinho mais, como eu disse para vocês ao longo do nosso programa aqui. O pastor escreveu A Ilusão do Livre-Arbítrio, esse livro que está, assim, novinho, acabou de chegar aqui na editora Ezion, então você pode acessar o site, usa o cupom do Tudo Mais, que tem 30% de desconto. Pastor, vamos lá, este é o seu primeiro livro. Por que essa escolha? A Ilusão do Livre-Arbítrio. Sim. Foi sendo construído aos poucos, né, essa questão da escolha do tema. Eu tinha algumas coisas escritas, anotações aqui e acolá. Eu tive a oportunidade, em alguns momentos, assim, de lecionar uma disciplina chamada antropologia. Ótimo. E a antropologia, né, é buscar entender quem somos nós, né, quem é o ser humano, a partir de várias facetas, né, de vários ângulos. Então, o que significa ter sido criado, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o que seria essa imagem e semelhança, enfim. E em algum momento ali das aulas de antropologia, tem um módulo que é a questão da liberdade. Né? É inevitável, né? Deus, o Criador de tudo, é um Deus que faz escolhas perfeitas, soberanas, santas, justas, enfim. Quando Deus cria o ser humano, ele cria também o ser humano como um ser que faz escolhas. Só que as nossas escolhas nem sempre são, né, pelo menos depois do pecado, elas não são de forma nenhuma como as de Deus, nem soberanas, nem santas, enfim. E a gente sabe, né? Eu já estou com 46 anos, então você olha para algumas coisas, algumas atitudes que você já tomou na vida, algumas assim são vergonhosas. Outras, de repente, são, né, alegres, são boas. Mas você sabe que essas escolhas boas que você fez, você não fez sozinho. Você precisou de uma ajuda, né? Tem hábitos que a gente, de repente, lida, hábitos ruins, que, de repente, não é tão simples assim largar. Não é simplesmente falar como o mundo diz, né? Basta ter fé e você se esforçar bastante que você conseguirá. Não é assim. Tem muitas coisas que eu acreditei, me esforcei e não consegui. Então, como que acontece essas coisas, né? Olha só. Isso foi gerando curiosidade e em cada aula, as perguntas dos alunos, né? Você fala, puxa, que pergunta interessante. Algumas você sabe responder, outras não. Isso te leva a estudar. Aí, quando pintou a chance de escrever, eu falei, vou escrever sobre esse assunto. Já sabia mais ou menos ali que estava, né, cheio de material, já tinha se aprofundado bastante no assunto. Então, podemos dizer que o único homem que teve aí o livre-arbítrio foi Adão? Sim. É isso? Mas a grande questão é exatamente isso, né? Eu creio exatamente nisso. Eu creio que a Bíblia ensina isso de forma muito clara. Mas quando você fala isso, Daísa, o único homem que teve livre-arbítrio foi Adão, aí as pessoas, aí já começa a confusão. Então vamos explicar isso pra gente. Como assim? Você está falando que eu não tenho livre-arbítrio? Eu não posso escolher? Porque normalmente, se a gente fizer uma pesquisa, sair nas ruas, colocar o microfone na turma e falar assim, ó, o que é livre-arbítrio? A maioria vai responder, é a possibilidade ou a capacidade de fazer escolhas. Se for isso, é claro que a gente tem livre-arbítrio. Tá. Se livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas, todo mundo escolhe. Alguém aí da direção escolheu me convidar para estar aqui. Eu escolhi estar aqui, né? E então a gente faz escolhas todo dia, como você bem começou o programa aí, né? Essa parte, a gente faz escolhas, né? Se a gente vai sair de casa, por qual caminho, a roupa que a gente vai vestir, o nome que a gente dá aos filhos, enfim. Se livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolha, todo mundo tem. Acabou o assunto, próximo assunto. Mas espiritualmente? Só que não é. Esse é o ponto. Livre-arbítrio não é isso, né? Porque você tenta pensar na palavrinha arbítrio. Arbítrio é escolha, volição, enfim, né? Vamos pegar uma palavrinha mais simples. Escolha. As nossas escolhas, a gente acha que às vezes a escolha que a gente faz é uma coisa que está separada da gente. Não é. As escolhas nossas, o nosso arbítrio, ele é inseparavelmente ligado a nós mesmos. As escolhas que nós fazemos todos os dias, as boas e as ruins. Não estou falando nem do ponto de vista espiritual, né? Quando você faz uma escolha correta ou incorreta, enfim,
essas escolhas, elas são motivadas pelos seus desejos, pelas suas vontades. As nossas vontades estão ligadas a nós. E, biblicamente, nós ou somos escravos de Cristo ou somos escravos do pecado. O único ser, aí vem a questão de Adão. Você pensa em Gênesis 1 e 2. O único ser que foi criado em estado perfeito, santo, sem nenhuma mancha de pecado, que poderia obedecer, mas ele também poderia desobedecer, foi Adão. Ele tinha uma natureza santa, poderia continuar fazendo escolhas conforme a sua natureza, obedecendo, ou poderia fazer uma escolha contra a sua natureza, desobedecendo. A gente sabe qual foi o final dessa história. Então ele podia, aí vem uma definição. Livre-arbítrio é a capacidade de você escolher diferente da sua natureza. O único ser que tinha uma natureza santa, poderia obedecer, mas poderia fazer uma escolha diferente da sua natureza, foi Adão. Depois que ele peca, a Bíblia deixa bem claro que a nossa vontade, o nosso arbítrio, ele está cativo ao pecado. E eu não consigo escolher contra isso, a não ser que Deus mude a minha natureza. Uau! Deu para pegar? Deu para pegar, De repente você até discorda, mas a questão é deu para pegar? Porque sempre quando eu penso em liberdade, livre-arbítrio, eu tenho que pensar em como que está o estado da minha natureza. A natureza de Adão era santa, ele poderia obedecer ou desobedecer. Conforme a sua natureza. Entendi. Depois que ele cai em pecado, a Bíblia não diz que nós somos assim só doentes espirituais. Biologicamente a gente está vivo. Espiritualmente nós estamos mortos. Nós somos assim defuntos espirituais. O nosso arbítrio, a nossa vontade está escrava, cativa da nossa natureza, que nesse caso é pecaminosa, é escrava do pecado. Então, ele continua fazendo escolha? Continua. Só que sempre escolhas de morte. E aí vem um ímpio. Tenta pensar num ímpio, uma pessoa que não crê em Cristo. Ele é escravo do pecado. Ele faz escolhas? Faz. Conforme a sua natureza. E a natureza dele é escrava do pecado. E aí vem um detalhe, termino aqui. Livre-arbítrio é a capacidade de escolher contrariamente à sua natureza. Só Adão teve. Liberdade. É a capacidade de fazer escolha conforme a natureza. Esse tipo de liberdade todos têm. Livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolha contrária à sua natureza. À nossa natureza. Liberdade é a capacidade de fazer escolha conforme a natureza. Adão tinha os dois. Tá. Podia fazer escolha conforme a natureza, quando ele obedecia, e ele tinha o livre-arbítrio. Ele podia escolher contra. Depois de Adão, a gente tem liberdade, capacidade de fazer escolha conforme a natureza. Só que, pergunta para a Bíblia como que é a natureza de um ímpio. Escrava do pecado. Ele tem livre-arbítrio? Ele pode fazer uma escolha contra a sua natureza? Nunca. Se não for Deus mudando a sua natureza, ele só escolhe conforme a sua natureza, que é escrava do pecado. Aí você pensa agora num cristão. São 4 estágios. Sim. Adão, em Gênesis 1, 2, antes da queda. Tá. Aí você tem a humanidade depois da queda, escrava do pecado. Todo mundo. Ele tem uma natureza que é escrava do pecado, ele faz escolhas livres conforme a sua natureza, sempre para o mal. O respirar de um ímpio já é pecado. Tudo que um ímpio faz, quando ele faz isso, faz aquilo, ele compra, nomeia os filhos, faz isso, ele nunca faz para a glória de Deus. E pecado, essencialmente, é isso. É quando eu faço o que eu faço, que não é para a glória de Deus, é para a minha própria glória. Agora, um cristão. Cristão é aquele que o Espírito Santo entrou no coração, regenerou. Regeneração significa transformar a natureza. Regeneração, o novo nascimento, significa implantação de vida onde antes existia morte. O cristão é aquele que já tem vida espiritual. Aí a turma fala assim, ó, toda empolgada, né? Agora eu tenho livre-arbítrio. Pensa um pouco, volta para a definição. O cristão agora tem uma natureza perfeita e santa, só que perdão, deixa eu melhorar. Vamos lá. O cristão tem uma natureza nova, regenerada, mas está em processo de santificação. Ainda não é perfeita,
Está em processo de santificação. O cristão é aquele que acerta e às vezes erra. Às vezes ele faz as coisas para a glória de Deus, ele consegue já fazer isso, porque Deus mudou a sua natureza, só que o cristão ainda peca todos os dias. Tem gente que tem dificuldade com isso, né? Pecamos todos os dias. Todos os dias. A Bíblia ensina isso, todas as confissões de fé, os documentos, né? Inclusive aqui, ó, esse livro aqui deixa bem claro na sua página, não vou ler, páginas 56 e 57, é a harmonia das confissões de fé reformada. Aqui você tem tudo, né? O ensino sobre livre-arbítrio. E todas as confissões de fé reformadas, e acima de tudo a Bíblia, deixa bem claro que nós pecamos, infelizmente, nós crentes, ainda pecamos todos os dias. Não somos mais escravos do pecado, mas ainda erramos todos os dias. E quando não afirmamos, reconhecemos que pecamos, nós já estamos pecando nisso. Pastor, o cristão, então, ele sempre faz escolhas conforme a sua natureza, nunca contra a sua natureza. E agora, de repente, a parte mais polêmica é o seguinte: você viu Adão antes da queda, tinha liberdade e tinha livre-arbítrio. Depois do pecado. Depois, ele só tem uma liberdade sempre conforme a sua natureza. Tanto o ímpio só escolhe conforme a sua natureza, quanto o cristão só faz escolhas conforme a sua natureza, tá? E a natureza do cristão está em processo de santificação. O último estágio é lá na glória, nos novos céus e nova terra. Lá a nossa natureza não está mais em processo de santificação. O processo de santificação já foi concluído. Eu chamo aqui, buscando ser fiel à Escritura, a nossa natureza lá está glorificada. Aí eu pergunto, preste atenção, pergunto, no céu nós teremos livre-arbítrio? Exatamente, pastor, essa pergunta que todo mundo Será que saber. no céu o processo de santificação já está plenificado? Estamos na glória. Concluído. Nossa natureza glorificada. Eu vou poder fazer uma escolha contra a minha natureza, pecando no céu? É óbvio que não. Ou seja, o estado do povo de Deus nos novos céus e nova terra é um estágio ou estado superior ao Adão antes da queda. Porque lá ele poderia pecar, no céu nunca. Achar que eu vou poder pecar no céu, entre outras coisas... Primeiro, a Bíblia nunca ensina isso, ela ensina sempre o contrário. Agora, um grande perigo, um pecado, é que eu, no céu, vou poder invalidar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque Cristo me salvou lá na cruz para que um dia eu fosse impecável. E esse é um ponto. Adão não tinha impecabilidade, tanto é que ele pecou. No céu nós teremos algo que nunca tivemos antes, a impecabilidade. Aí alguém poderia falar assim, bom, lá no céu então, Daísa, nós seremos robozinhos, marionetes. É só uma loucura pensar isso. Só uma loucura, né? Lá nós escolheremos livremente, tão somente, aquilo que agrada a Deus. O mundo mentiu para você, para mim, para todos nós, quando disse que liberdade é a possibilidade de fazer tudo. Liberdade é a capacidade de fazer aquilo que é santo, bom, justo e perfeito. Lá no Éden, Deus já tinha falado, ó, de todas as árvores você pode comer livremente, mas quando você comer dessa daqui, você morre. Ou seja, em toda noção de liberdade tem uma noção de restrição. São os famosos limites libertadores de Deus. Só dentro do limite de Deus que você é verdadeiramente livre. Empolguei aqui, não deixei se falar. Não, imagina, a gente está tendo uma aula aqui maravilhosa de livre-arbítrio. Inclusive, aqui no livro o senhor faz assim, tem uma parte que o senhor questiona bastante. Você é livre? Daqui a pouco, você é livre? Exatamente. Você é livre? E aí? Então, nós não somos livres, então, com essa falsa ideia de liberdade. Temos que tomar cuidado. Não, exatamente. Porque sempre quando a gente pergunta, você é livre? A gente tem que qualificar isso daí. Livre do quê? Exato. E livre para quê? Eu não quero estar livre de tudo. Eu quero estar preso à vontade de Deus. Eu sei que essa palavra preso traz, de repente, uma carga, mas é para provocar mesmo. Não, mas não existe outra melhor. Paulo, quando se apresenta aos romanos, um versículo só, Daísa. Quando ele se apresenta aos romanos, ele diz assim, Romanos 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como um escravo. A ideia, escravidão, olha só. As ideias de escravidão são as seguintes: escravidão no sentido espiritual, não no sentido social. No sentido social, se a gente perguntasse assim, Daísa, será que existe a possibilidade
da expressão escravidão ser interpretada de uma forma positiva? Difícil, né? Difícil. Quando a gente olha para a história, a escravidão no Brasil colonial, sim, a escravidão romana, a escravidão lá na África e em outros países. Isso é horrível, isso é pecado e a gente não concorda, obviamente, tem que denunciar. Inclusive a igreja, a partir de vários personagens, denunciaram isso. Ok. Agora, por que Paulo se apresenta como escravo? Aí eu quero provocar o seguinte: existe a possibilidade de encarar a expressão escravidão, não no sentido histórico, mas nesse sentido aqui, de uma forma positiva. É só perguntar quem é o Senhor. Ah, sim, por exemplo, presa, né? Exatamente. Claro. Então pergunte quem é o Senhor. Se o Senhor dessa relação de escravidão sou eu, é péssimo, porque eu vou errar muito. Sim. Se o escravo, se o Senhor é você, se o Senhor é Adolf Hitler, Mao Tse Tung, a gente sabe o que deu isso na história. Agora pergunte para Paulo. Paulo, nessa relação de escravidão, quem é o Senhor? Jesus Cristo. Ou seja, ser escravo de Cristo é a relação mais libertadora que existe. Tanto é que na história da igreja alguém fez a seguinte oração. Eu reproduzo ela aí, uma frase só. Faz-me escravo de ti, e então serei livre. É maravilhoso, né? Sabe? Então, a Bíblia, ela realmente vai nos desafiar nas nossas concepções de liberdade, de livre-arbítrio. E eu tenho, né, que buscar ser fiel à Escritura. Alguém pode falar assim, mas o termo livre-arbítrio não está na Escritura. Não. Mas quando você lê... Ele aparece? Ele não aparece nenhuma vez, livre-arbítrio, não. Né? Assim como trindade, não. Assim como teocracia, não. Mas os conceitos estão ali. Né? Como você chamaria essa qualidade que Adão tinha antes da queda? Ele podia obedecer, mas ele podia também fazer uma escolha diferente da sua natureza santa, mas ele podia pecar. Então ele tinha o que as pessoas sonham, né? O tal do livre-arbítrio. Mas o que Deus prepara para o seu povo é algo muito melhor, que é a liberdade glorificada, ou você pode chamar de outro nome, que é a impecabilidade. E aqui, obviamente, o erro não foi, né? Alguém poderia falar assim, bom, se Adão teve livre-arbítrio e pecou, então Deus errou de ter dado o livre-arbítrio. Deus nunca erra. Deus é perfeito. Deus soberanamente, sabiamente, diferente de nós, que não somos soberanos e muitas vezes, a maioria das vezes não somos sábios, ele criou Adão com essas possibilidades, ele tinha propósitos santos nisso. Errado foi Adão. E se fosse comigo, eu faria a mesma coisa. Adão é que fez uso errado do livre-arbítrio. Não é errado ter livre-arbítrio. Errado é o uso que Adão fez do livre-arbítrio. Mas depois dele, ninguém mais pode fazer uma escolha contrária à sua natureza. A gente precisa de um libertador, que é Jesus Cristo, que transforma a nossa natureza, os nossos desejos, amores e afetos, para que nós amemos a Deus acima de tudo. Excelente, pastor. Maravilhoso, né, gente? Toda vez que o pastor Nilson vem aqui, a gente tem uma aula e a gente fica aqui, né? Desculpa eu empolgar aqui. Imagina, pastor, a casa é sua aqui, não é mesmo? Então, você que está assistindo a gente, não deixe, corre aqui no nosso chat, faça ali a sua inscrição. Um breve cadastro, rapidinho, que nós vamos sortear daqui a pouco um livro do reverendo Nilson Júnior, A Ilusão do Livre-Arbítrio, uma perspectiva bíblica sobre as escolhas humanas e nossa liberdade em Cristo. Pastor, vamos trazer para a nossa realidade do dia a dia? Isso. Vamos lá, vamos pegar uma situação. Né? Eu quero pedir demissão de um emprego e eu tenho uma proposta que não é tão boa quanto o meu emprego. Eu tenho esse livre-arbítrio para escolher. Como que eu faço isso dentro do meu coração? Como que eu tenho que pensar para fazer essa escolha? Sim. Como que é isso? Assim? Conta, explica para gente. Eu só não chamaria. Beleza, eu só não chamaria de livre-arbítrio, porque a escolha que você for fazer, que você fizer, ficando no trabalho ou saindo do trabalho, tem a ver com a sua natureza. Sabe? Entendi. Tem a ver com a sua natureza. Se você sair do trabalho e for para um emprego A, você está fazendo escolha conforme a sua natureza. Se você ficar no seu trabalho, tem a ver com a sua natureza. Então isso tem a ver com as escolhas diárias que nós fazemos no dia a dia, e nós somos livres para fazer essas escolhas. Aí temos que atentar para o que nos motiva a ficar ou a sair. Aí que entra o coração. Exato. O coração vai estar em tudo, exatamente. Explicou pra gente. Exatamente. E o ímpio lida com isso e um cristão lida com isso. E claro, o cristão, ele é chamado a investigar, na medida do possível,
a sondar na medida do possível e a se colocar sempre diante de Deus sobre as suas motivações. O que me leva a continuar no emprego que eu estou e o que me leva a sair e ir para um outro emprego. Eu quero fazer isso por quê? Com qual motivação? É só uma questão financeira? Não tem como ignorar a questão financeira. Não. Mas será que o que está me guiando é somente a questão financeira? Eu quero sair do meu emprego porque eu sinto um medo aqui e não consigo vencer esse medo. Bom, tomar uma decisão baseada só em fugas em relação ao medo é complicado. Isso está mostrando um pouco da minha fé. Porque quem me garante que no próximo emprego eu não vou passar por esses medos? Perceba que a fé está em volta a tudo isso, né? Então, e você percebe que a gente às vezes não para pensar, né? Mas por trás da nossa vontade, do nosso arbítrio, que nunca é neutro, existem motivações que dizem respeito à minha relação com Deus, à minha relação com o próximo, ou a forma como eu lido com o dinheiro. E a fé está presente em tudo isso. Nem sempre a gente pode ver, mas quando a gente para pensar, sim, eu posso estar, por exemplo, dando essa entrevista de uma forma assim, extremamente vaidosa, extremamente orgulhosa, ou de repente posso estar querendo realmente aqui, de alguma forma, glorificar a Deus. E às vezes pode estar um pouco misturado tudo isso, né? Os elogios mexem com a gente, claro, né? Às vezes eu me sinto melhor que você, se sente melhor do que outras pessoas. Tudo isso tem a ver com o nosso coração. Percebe como é uma loucura acreditar que o nosso arbítrio e a nossa vontade são livres de quem nós somos? E quem nós somos? Seres essencialmente religiosos. Nosso coração está sempre numa relação de adoração ou de rebelião em relação a Deus. A gente sempre olha para as pessoas com sentimentos que podem ser sentimentos santos ou sentimentos sujos de pecado. Nosso arbítrio nunca é livre de quem nós somos. Se você é um ímpio, não acredita em Cristo, seu arbítrio é escravo, cativo do pecado. Se você é um cristão, o arbítrio é agora escravo de Cristo Jesus. Você está no processo de santificação. E aí, na hora da escolha, na verdade, tem que parar, pensar, exatamente, ter ali a vontade do seu coração, orar. Exatamente. Colocar ali em oração essa decisão, porque assim, você tem, né, que o senhor disse, você tem até a liberdade ali. Você vai fazer escolhas livres, sim. Escolha livre, né? Livres, né, nesse sentido, sempre relativo. Essa é uma gama de opções e o seu coração está envolto. Você está num universo que é governado por um Deus. Você nunca é neutro, né? Mas você faz escolhas. Todos os dias você faz escolhas. Todos os dias você faz escolhas corretas, incorretas, mas elas nunca são livres de quem você é. Por exemplo, todo mundo aqui, eu, você, todos nós, já lutou ou está lutando, provavelmente todo mundo luta, né? Certamente todo mundo luta, contra algum hábito pecaminoso. E você já falou assim, ó, depois que caiu num determinado pecado, a partir de hoje eu não vou nunca mais fazer isso. A partir de hoje eu quero renovar, você chora, ora e nunca mais quero fazer isso. Você sabe, eu nem vou falar. Eu sei e você sabe como isso é angustiante às vezes, é complicado. Você consegue vencer alguns pecados, sim, né? Agora, sempre aparece um outro pecado. E Deus, ele é soberano em todas essas questões. E outra coisa, todo mundo aqui já quis fazer o seguinte, ó, eu quero tomar essa decisão. Seu pai e sua mãe falou, ó, cuidado, está errado. As pessoas que mais te amam falaram assim, ó, Daísa, não vai por esse caminho. Mas você fala assim, ó, pai, eu não quero mais isso. Eu quero ser livre. Ou seja, você quis fazer aquilo e no final do processo se arrebentou. Aí você fala, eu devia ter escutado. Devia ter escutado. Ou seja, nesse aspecto, se você tivesse preso à vontade do seu pai, você estaria mais livre. Você ouviu a voz do seu coração, quis ser livre segundo o mundo, porque o mundo prega isso, né? Uma liberdade a partir da desobediência à vontade de Deus. A Bíblia deixa bem claro que só existe liberdade dentro da obediência à vontade de Deus. Aí você fala assim, ó, calma aí, se eu estou obedecendo, eu não sou livre. A gente sempre obedece a alguém. Você sempre serve a alguém. Ou a Deus, ou a você mesmo. E quando você serve a você mesmo, está servindo ao pecado e ao inimigo. Não tem neutralidade. E que bom servir a Deus, não é mesmo? Exatamente. Olha, a Estela aqui, o pastor disse o seguinte pra gente, bom dia, graça e paz. Quando faço uma escolha que creio que pode ser a vontade de Deus?
Quando? Ela está perguntando quando isso. Quando? Você faz uma escolha que é da vontade de Deus, quando essa escolha, de alguma forma, encontra respaldo na Escritura. Entendi. Né? Quando encontra respaldo na Escritura, você está escolhendo aquilo que é da vontade de Deus. Ou seja, dentro dos limites de Deus, você tem liberdade. Fora desses limites, você não tem liberdade. A liberdade aqui, obviamente, eu estou falando da liberdade cristã, né? Para a liberdade é que Cristo nos libertou. E quanto mais você serve a Deus, você é livre. Aí você fala assim, coisa mais estranha, eu não quero servir, eu não quero servir ninguém. Não, isso aí é mentira, é o pecado, isso não existe. Não tem como, não é mesmo? Não é impossível. Você tem duas escolhas. Exatamente. Aí, a sua escolha. Tanto é que alguém, eu sei que isso não é muito romântico, e nem deveria ser, mas tanto é que alguém na história da igreja definiu salvação como sendo uma troca de senhores. Antes o seu senhor era o pecado, agora você tem um outro senhor, que é Jesus Cristo. Esse te liberta. Tanto é que ele é chamado de Redentor, libertador. Olha que maravilhoso, ser livre em Jesus, não é mesmo? Olha só que demais. Gente, corre aqui no nosso chat e faça a sua inscrição para você daqui a pouco participar de um sorteio aqui do livro do Reverendo Nilson, A Ilusão do Livre-Arbítrio. É um assunto riquíssimo, profundo, que a gente poderia ficar aqui horas conversando, não é mesmo, pastor? Mas o que a gente percebe muito que é um tema muito incompreendido, não é mesmo? Sim. Pela maioria dos cristãos também, dos seres humanos. Eu tenho que aprender muito mais sobre Todos isso. Nós, Mas assim, eu creio que a gente tem que, pelo menos, buscar definir os termos, buscando honrar as Escrituras, sabe? Com cuidado, sendo humilde, deixando bem claro que a gente está no século XXI, a gente está no ano de 2024. A gente tem séculos de tradição cristã, onde irmãos que estudaram bem mais do que nós, eles labutaram nisso. Isso daí é ensinado na Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Aí você pega a Idade Antiga, a época da Patrística, na Idade Medieval, a Idade Moderna, a época da Reforma, pós-Reforma, a teologia contemporânea. Vários irmãos e irmãs estudaram sobre esse assunto. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, por favor, não é a capacidade de escolher somente. Você tem que qualificar isso. As nossas escolhas nunca são neutras. Então eu creio que olhando com cuidado para a Bíblia, e para aqueles documentos mais confiáveis de teologia, a gente pode, aos poucos, construir esses termos de uma maneira um pouco mais honesta, sendo honesto com a Bíblia e com a nossa realidade. Tá? Maravilhoso. Pastor, muitíssimo obrigada pela entrevista, por trazer para a gente essa explicação maravilhosa. Eu que agradeço. Dessa liberdade, né, que a gente tem que tomar cuidado aí na hora de fazer as nossas escolhas. Exato. Não é mesmo? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Volte sempre. Amém. Tamo aí. Convidar, tamo aí. Sempre, né? Ele sempre volta aqui para conversar com a gente. É sempre